Irmão presidente, irmãos mensageiros, quero agradecer a grande honra de nessa noite ter sido convidado para trazer a palavra do Senhor aos nossos corações numa noite festiva de celebração dos 30 anos da Associação dos Músicos Batistas do Brasil. Associação essa que tem enriquecido a nossa denominação, a nossa convenção e, por extensão, as nossas igrejas. Abraço afetuoso da primeira Igreja Batista de Ribeirão Preto, em São Paulo, de pastorear. E quero, sem nenhuma delonga, trazer aos irmãos um breve recado da palavra do Senhor. E quero começar dizendo que todo verdadeiro seguidor de Jesus tem que começar sendo um verdadeiro adorador. A comunidade de fé, que se chama igreja, haverá de ser uma comunidade adoradora por excelência. Até porque não dá para ser cristão sem adorar a Deus. Como batistas que somos, nos documentos oficiais que norteiam e balizam a nossa denominação, se nós pegarmos o documento denominado Princípios Batistas, ali vamos encontrar na página 7 o que diz respeito ao culto que nós prestamos ao Senhor, que dominicalmente oferecemos ao Senhor. E se nós formos à tradição dos nossos irmãos presbiterianos, por exemplo, mais ligados à reforma no lado norte da Europa, nós vamos encontrar a declaração deles, cujo primeiro ponto diz o seguinte: o homem e a mulher foram feitos para adorar a Deus e regozijar-se nele eternamente. Essa é uma noite de celebração de líderes de adoração a partir da nossa Associação de Músicos Batistas. Nós sabemos, por exemplo, que os nossos irmãos presbiterianos, assim como as igrejas em geral da Reforma, batizam crianças. E quando a criança cresce e volta para confirmar a sua fé, ele tem que responder a uma pergunta lá na sua profissão de fé. E a pergunta é a seguinte: meu irmão, minha irmã, para que o homem foi criado? E a resposta, em regra, é a declaração de Westminster: o homem e a mulher foram feitos para adorar a Deus e regozijar-se nele eternamente. Por isso, adorar é fundamental. Somos um povo adorador. Essa noite nos diz isso, essa noite nos revela isso. Agora, a grande pergunta que se levanta em meio à celebração dos 30 anos da AMBB, organização que agrega líderes de adoração, a grande pergunta que se levanta é a seguinte: estamos adorando mesmo? Você pode perguntar aí no seu coração: estou adorando mesmo? E então surge a segunda pergunta, maior que a primeira: o que é adorar? E se eu perguntasse para você, meu irmão e minha irmã, querido irmão mensageiro, o que é adorar? Adorar é cantar. Adorar é algo preso a um dia determinado, domingo à noite, com direção de um clero oficial, vestido liturgicamente. Ou posso adorar em outros momentos da vida? É o que temos feito aqui nessa noite: adorar, cantar, ouvir, até mesmo interagir com quem lidera a adoração. Ou estas coisas fazem parte de algo maior chamado adoração? Nesta noite, eu tenho a intenção e pretendo ser breve, até mesmo a ousadia de sugerir para você, meu irmão, minha irmã, sobretudo você que é ou que se acha adorador, sugerir para você algumas pistas e respostas a partir do ensino daquele que deve ser adorado. E para tanto, gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, razão maior do adorador.
lá no texto clássico de João capítulo 4, onde todos conhecemos bem o conteúdo. João capítulo 4. Não lerei o texto por uma questão pedagógica, eu quero economizar o tempo dos irmãos, que sei que é precioso, mas eu tenho certeza, aliás, convicção, que todos os adoradores aqui conhecem esse texto muito bem. É aquele texto, aquele momento em que Jesus encontra-se com uma mulher samaritana à beira do poço de Jacó. E o seu texto está aberto. Eu vou te fazer uma pergunta agora: como é que começa o relato bíblico? O relato começa dizendo que Jesus vai da Judeia para a direção da Galileia. Nós lemos do Evangelho de João esse relato da jornada de Cristo em direção ao cumprimento da vontade de Deus. Mas, irmãos, há um momento no texto, que está no versículo 4, que chama a minha atenção. E durante anos e anos e anos da minha vida cristã, e eu sou nascido em lar evangélico batista, pastor há 21 anos, prego a palavra de Deus, tento ensinar teologia numa instituição lá em Ribeirão Preto, mas há uma expressão aí nesse texto, que nesses dias, olhando para o todo do texto, me chamou a atenção. O versículo 4 diz, falando da ida de Jesus, diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Irmãos, isso é algo óbvio. Se você abrir qualquer um desses mapas que vem no final das Bíblias, você vai ver que geograficamente era óbvio que Jesus passasse por Samaria. Era óbvio isto, pois a região em Israel que separava a Judeia ao sul da Galileia ao norte, era natural então que Jesus fizesse aquele caminho. Porque então o texto dá destaque: era-lhe necessário passar por Samaria. E a resposta vem a partir do fato de que todos nós sabemos que um judeu jamais pisaria em terras samaritanas. Um judeu de verdade não tinha relação alguma com os samaritanos. A Judeia ficava ao sul, a Galileia na parte norte, e entre ambas, bem no meio, ficava Samaria. Qualquer pessoa que quisesse fazer esse trajeto apenas iria em linha reta passando por Samaria. Mas sabe, irmãos, os judeus tinham uma atitude estranha. Eles desviavam-se para o lado oeste, atravessavam o rio Jordão e subiam pelo deserto. Quando percebiam que haviam já passado de Samaria, voltava para o caminho e então ia para o seu destino. Por que faziam isso? Por que gastavam energias e tempo no deserto? A questão era simples: não queriam passar pela terra dos samaritanos. O texto grego nos traz a ideia de que era necessário, do ponto de vista de Deus, era necessário do ponto de vista do Senhor, que Jesus passasse por Samaria. Eu quero destacar então, com brevidade, 3 razões pelo menos, que talvez nos respondam à questão por que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Em primeiro lugar, era necessário que Jesus passasse por Samaria para desarmar Minas. Para desarmar Minas. Irmãos, esta era uma região minada, muito minada. Minas de guerra, daquelas que muitas vezes vemos apenas em filmes. Porém, não eram bélicas essas minas, mas eram minas de rancor, de separação, de segregação e de ódio. Era minada com minas existenciais, emocionais, que causavam muitas dores.
Samaritanos e judeus já travavam um longo e tenebroso desajuste. Por isso, era necessário que Jesus passasse para desarmar as minas enterradas nos corações daquelas pessoas. E que minas eram essas? Em Samaria foram diversas. E hoje, na sua vida, no seu coração, talvez ministro de música aqui presente, no seu ministério, haja minas de rancor, de ódio, de desavença, de relacionamento rompido que devem ser rompidas. Pode ser o casamento, a vida, o relacionamento com pessoas, inclusive dentro de igreja. Pode ser uma igreja. O que tem de igreja minada na nossa denominação, a gente vez por outra prega em algumas igrejas, e ao entrar na igreja a gente percebe que há ali uma mina pronta para explodir. A gente tem que ver onde vai pisar, porque senão explode, vai cabeça para um lado e vão membros para o outro lado. Tem mina, coisa que não foi tratada, ferida purulenta com band-aid por cima. Parece que foi resolvido, mas quando você tira o band-aid, aquilo está podre. São minas, e Jesus tinha que passar naquela região para desarmar minas de relacionamento e para iniciar o resgate da paz entre dois povos, criaturas do mesmo Deus. E Jesus passa lá e começa mostrando para aquela mulher que não importava que ela fosse uma samaritana, pois havia valor nela. E meus irmãos, é tão importante a própria mulher, ela mesma se espanta. Eu sou mulher e samaritana, e você, sendo judeu, fala comigo. Os judeus ortodoxos até hoje oram assim nas suas sinagogas: obrigado, Javé, por eu não ter nascido nem gentio, nem cachorro ou escravo, nem mulher. Aquela mulher tinha essa noção de que não tinha valor, mas aos olhos de Jesus a coisa é diferente. Ela se espanta, porque Jesus olha para ela com carinho. Era necessário que Jesus passasse por ali. Interessante, se você for ao versículo 27, você vai perceber que até os discípulos estão espantados, porque Jesus está falando com aquela mulher. Os discípulos aqui talvez pudessem, aos nossos olhos, representar a igreja. Irmãos em Cristo, algumas igrejas hoje ainda assustam-se quando Jesus perdoa alguns tipos de pecadores. Algumas igrejas assustam. Aquele perdoado por Jesus. Eu fico pensando que se alguns membros das nossas igrejas fossem, por exemplo, porteiros da casa do filho pródigo, o filho pródigo estaria até hoje na porta tentando entrar na casa, porque perguntariam para ele: você quer entrar na festa? Você que saiu do jeito que saiu, pegou o dinheiro, pegou os bens, saiu cheio do dinheiro, gastou e agora volta. Está pensando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Alguns crentes pensam assim. Está pensando que isso aqui é o quê? Volta, vai se arrumar, vai tomar banho, vai fazer a barba, vai vestir uma roupa. Mas aos olhos do pai do pródigo, ele chega carente e necessitado, e o pai o abraça do jeito que ele chega. É assim que Jesus faz. Quais as minas existenciais na sua vida, no seu ministério de música, pastoral, missionário, na sua família? Quais as minas Jesus quer passar na sua Samaria para desarmar essas minas? Em segundo lugar, era necessário que Jesus passasse por Samaria para salvar uma pecadora perdida. Havia ali uma pecadora com sede de resgate e de salvação para a sua vida. E sabe, meus irmãos, Jesus não seguia por números para agir e resolver. Uma pessoa para Deus é igual a um tesouro. Havia uma pecadora naquela cidade, e Jesus atravessa a cidade, procura o poço de Jacó, encontra aquela mulher, estende a mão. Por isso era necessário Jesus passar por ali. E sabe o que mais? Aquela mulher acaba trazendo gente e mais gente, é uma revolução naquela cidade.
Houve um bispo na história da igreja. Certa feita ele disse: uma pessoa só é uma diocese muito grande para se dar conta. Uma pessoa só já é uma diocese muito grande para que eu dê conta. Aos olhos de Jesus, uma pessoa só é razão para ele atravessar a cidade, até se indispor politicamente, mas salvar aquela uma pecadora. Jesus não passa apenas por Samaria, ele passa pela vida daquela mulher, faz transformação. Ela, que era considerada indigna de salvação por questões históricas, agora tratada, passou a ser anunciadora das boas novas. Em terceiro lugar, era necessário que Jesus passasse por Samaria para ensinar sobre a verdadeira adoração. Quando Jesus atravessa a cidade e encontra esta mulher, ele usa esta oportunidade para corrigir uma ideia errada que havia entre religiosidade, fé e adoração. É aqui que eu quero então parar um pouco mais de alguns minutos. Perceba, irmão, o diálogo que se trava a partir do verso 19. Aquela mulher diz assim: eu estou vendo que o senhor é muito sabidinho, conhece a minha vida pessoal, é profeta, mesmo sem nunca ter me visto. Disse que fui casada várias vezes e que agora vivo com o que nem meu marido é. Me parece que o senhor sabe demais. Verdadeiramente o senhor é profeta. Posso te fazer uma pergunta? Jesus diz: pode. Os dois se assentam à beira do poço. E então aquela mulher abre o coração e diz assim: Jesus, eu tenho uma dúvida que diz respeito à minha religião, à minha fé e ao meu jeito de expressar religiosidade. É que sou samaritana, e na tradição em que fui criada, os meus antepassados dizem que o Monte Gerizim é o lugar onde se deve adorar. Vocês, judeus, dizem que o lugar da adoração é Jerusalém. Eu quero saber, onde é que é? Onde eu adoro direito? E eu te faço essa pergunta: para onde Jesus aponta quando ela fala? É lá ou é lá? Para onde Jesus aponta? Jesus aponta para ela, para aquela mulher. Ele diz: é aí dentro, é em você. A adoração é um ato espontâneo, pessoal, que nasce nas entranhas do adorador sincero. Meu irmão e minha irmã, ouça com atenção. Se não houver adoração sincera dentro